Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Boa noite. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo certo com o áudio? Emerson, boa noite. Ludmila, Cassinha, César. Sejam bem-vindos a mais uma live da BBMP Sergipe. Coloquei até uma musiquinha em homenagem a Emerson, que ele gosta. Vou começar a live com a música. Emerson, posso te chamar? Tudo certo? Finjo ter paciência. Chamando aqui. Cada vez mais veloz. Olá! Olá! Ajeitar aqui o topete. Toda vez esse tripé me dá um susto. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, Ah, normal, normal. E eu convivo com isso. Essa é a minha vida. então presta assim, né, Emerson? Com emoção. Ah, senão não vale a pena. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bem legal, para a gente começar a conversar. Acho que tá bom. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Finalmente, né? Conseguimos Pois é. fazer a nossa live. Não, cara, não, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa live. Pois é. Emerson, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, viu, por ter aceitado o convite, em nome da BPMP Sergipe. A gente, aqui todo mundo é seu fã, você sabe disso, né? Acompanha nas redes sociais, as suas lives. Então, em nome da BPMP Sergipe, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é super lotada, mas a gente vai ter que fazer uma live com o Emerson, porque é referência em processo no Brasil todo. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, viu? Muito obrigada. Ah, eu que agradeço, viu? Eu fico muito lisonjeado pela referência no Brasil todo. Isso é muito por sua conta. Mas é verdade, né? Na verdade, assim, Emerson, foi um achado na pandemia. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Travou um pouquinho. Pronto. Oi, tô te ouvindo. A gente estava até comentando em uma live que você fez com a Beca que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Esse conhecimento assim mais fácil das pessoas que trabalham na nossa área, que divulgam o nosso trabalho aí pelo Brasil todo. Então a gente meio que se conhece sem se conhecer pessoalmente, né? Tem uma ligação aí bem legal, bem interessante. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por passar tanta informação pra gente, por disseminar o conhecimento que você tem aí pelo Instagram, YouTube. O pessoal da BPMP Rio de Janeiro também, muito obrigada. E eu agradeço, assim, pessoalmente, né? Porque, pessoalmente, eu falo assim, um agradecimento pessoal, porque você me convidou para fazer uma live e eu falei, mas eu nunca fiz live, pelo amor de Deus, né? Não sei se vai dar certo. Você vai dar certo sim, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer as lives e deu muito certo. E a Joaquim também, quero agradecer por sempre passar essa necessidade de a gente fazer vídeos, lives e engajar mais as pessoas. Então, você confiou, na verdade, você me conhecer, né? Me convidou, falei, não vai dar certo, você vai dar certo. E deu certo, graças a Deus. E deu certo, deu muito certo, né? Deu muito certo. Agradecimento Ah, Cecília, olha. Sergipe e em meu nome, pessoalmente. Não, eu que agradeço, viu? Oi? Quero que você se apresente para o pessoal para te conhecer melhor, falar um pouquinho sobre Ah, vou me apresentar. Bom, primeiro eu quero mesmo agradecer, né? A gente está para fazer essa live tem um tempo, né? Eu falei assim, não, cara, não dá, vamos marcar um dia. Vamos marcar, vamos trabalhar com data, a gente fala na empresa, né? Vamos trabalhar com prazo. E
25, vamos fechar. Dia 25 a gente vai fazer a live, né? Então, assim, te agradeço muito, né, pelo convite de estar aqui. Eu acho que coisas boas mesmo, e de verdade que a gente encontrou na pandemia foi poder a gente conhecer essa rede de processos espalhada pelo Brasil, que a gente não conhecia pessoalmente, né? Às vezes conhecia um ou outro por nome, mas não conhecia pessoalmente. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas parece que a gente se conhece há bastante tempo, né? Eu imagino que quando tiver um evento nacional da BPMP Brasil com todo mundo, vai ser tipo todo mundo como uma grande festa, né? Todo mundo se encontrando, vamos tirar uma foto, mas, né? E eu acho que isso é muito bom, né? Acho que essa pandemia trouxe muito isso. Bom, deixa eu me apresentar para não me alongar também, né? Meu nome é Emerson Dantas, nerd de processo, acabei ficando conhecido como nerd de processo, isso pegou e foi, e aí acabei usando como slogan mesmo. Eu estou como gestor regional, né, da BPMP RJ, amanhã a gente tem o nosso BPM Night Plus After. Bom, basicamente é isso. Eu sou matemático de formação, tenho MBA em gestão de negócio, estou terminando meu mestrado. Hoje eu tenho que entregar minha tese de mestrado, daqui a pouco eu vou terminar, fazer uns ajustes. Terminando meu mestrado em administração pela Universidade de Angers, na França. E lá já é meia-noite, lá eu já passei o prazo, mas o prazo está contando daqui. Sou professor também, né, de MBA em gestão de processos de negócio, no IBMEC, na Veiga de Almeida, na FGV de Maringá e na IBMR aqui no Rio de Janeiro. E tenho trabalhado bastante, né, na questão da internet, mídias sociais, redes sociais, tenho investido um pouco em marketing digital para divulgar gestão de processos, né? E aí tem sido bem legal. E aí a gente se encontrou na internet e agora estamos aqui fazendo uma live para falar de processos, que é a nossa praia, né? Pois é. Eu fico assim pensando, sabe, Emerson, quando começou a pandemia que eu comecei a estudar muito mais, né? Porque meio que muito conteúdo acessível, né, nessa pandemia. E aí eu comecei a assistir lives, comecei a assistir webinars, palestras, tudo. E aí eu assisti uma live sua e pronto, virei fã. E toda hora eu comentava e perguntava a você, sempre participando muito, né? E aí quando você me fez o convite para participar da live do projeto BPM pelo Brasil, eu falei, nossa, que honra. Que honra estar aqui com você hoje. Mas vamos começar a conversar, né? Nosso papo vai... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou confessar. Eu troquei meu óculos essa semana e eu tô sem conseguir enxergar direito o que vocês estão colocando aí. Ó, o Marcos colocou aqui, ó. Minha segunda live com Cecília e Emerson, sempre bom ampliar o conhecimento, ó. O Marcos Aurélio. Ah, meu tio. Beijo, tio. E a Andréia botou assim, fã mesmo. Ah, obrigado, Andréia. Pessoal da BPMP Sergipe em peso aqui. Minha família que não deixa de assistir nenhuma live, muito participativa. E o pessoal que trabalha com administração, todo mundo já te conhece, que a gente meio que reposta suas postagens, é muito interessante mesmo, muito legal. Tá? O pessoal do Banese também, todo mundo. Fez uma reestruturação da cadeia de valor, nossa. E que legal. Legal que você divulgou, muito legal. Bom, vamos falar um pouco sobre o assunto, né, Emerson? Que eu até falei para você que o assunto é amplo, né? Porque você me perguntou do que você quer falar. Eu falei de tudo. Vamos falar de tudo. Mas então a gente vai dar uma pincelada sobre vários assuntos relacionados a BPM, né? Gerenciamento de processos de negócio. E não podia deixar de começar pela cadeia de valor, né? Que é um assunto essencial. Muitas empresas ainda não entendem, né, a importância de ter a cadeia de valor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a cadeia de valor, a importância que tem em né, estruturar e elaborar uma cadeia de valor, para a gente começar um papo aí. Fique à vontade. Vambora. E é um tema que eu adoro falar de cadeia de valor, né? A cadeia de valor, para mim, é um dos assuntos que eu mais gosto e acaba sendo um dos poucos assuntos que tenha material disponível no Brasil, né? E a gente deturpou muito a cadeia de valor também, né? A gente viu muita deturpação do conceito de cadeia de valor. Então, vamos lá. Cadeia de valor, ela surge junto com o conceito de vantagem competitiva, né? Então, quando eu desenho uma cadeia de valor, eu estou obrigatoriamente, deveria ser, conceitualmente, pensando em vantagem competitiva. Então, eu estou pensando
desenhei lá a estratégia da empresa, a estratégia da organização, defini missão, visão, os valores, desenhei meu mapa estratégico, meus objetivos estratégicos, da forma que você quiser chamar. E aí eu preciso pensar o seguinte, tá, eu tenho que responder duas perguntas para a organização. Uma é, o que eu faço para conseguir alcançar esses objetivos estratégicos nesse tempo que foi determinado? Beleza, aí eu estou pensando no meu portfólio de projetos, nas ações estratégicas que eu tenho que fazer. Outra pergunta que eu tenho que fazer é, como eu faço? Como eu faço para que a empresa alcance esses objetivos estratégicos? Quando eu pergunto como eu faço, eu estou pensando exatamente em que atividades, que processos eu preciso estabelecer na organização para que a estratégia consiga chegar do outro lado, né? Para facilitar a vida dos meus projetos. Porque às vezes eu tenho um projeto mega estratégico e os meus processos são terríveis, né? Eu já vi casos que tinha uma compra estratégica para fazer de tecnologia, numa empresa de tecnologia, mas o processo de compras era tão demorado, que era capaz de passar a tecnologia e não ter comprado aquela tecnologia. Ou seja, o processo não contribuiu absolutamente nada para alcançar a estratégia, né? Então eu preciso rever esses processos. E aí a cadeia de valor, ela vai se tornar essa visão de quais são os processos da minha organização que vão ajudar e contribuir para levar a empresa, né, a alcançar esses objetivos estratégicos. E aí essa cadeia de valor, ela vai ter mesmo uma cara de lista, uma cara de arquitetura, ela vai ter uma cara, enfim, vai ter a cara que queira dar, né? Mas é sempre importante trazer, isso eu sempre trago, independente da cara que se dê, ela não é basicamente uma lista de processos, né? Ela não é uma arquitetura de processo, ela pode se unir a uma arquitetura de processo, mas ela não é em si, ela precisa trazer esse olhar de vantagem competitiva, né? E embora a gente não tenha hoje, se você for procurar assim, eu quero fazer um curso de cadeia de valor, você não acha, não tem, em lugar nenhum, ninguém ensina a fazer cadeia de valor, não é tão trivial fazer cadeia de valor, algumas pessoas acabam fazendo por conta da prática e tudo mais, né? E aí quando você vai fazer uma cadeia de valor, você precisa ter muito isso em mente, né? E aí você vai subdividir ela, você vai ter os processos. Porter ele definiu dois tipos de processos. Os processos de suporte e os processos finalísticos, né? Os finalísticos são aqueles que entregam valor direto para o cliente e os suportes são aqueles que entregam valor de forma indireta. Normalmente os processos de RH, os processos de tecnologia, os de suporte, né, que suportam a tecnologia e tudo mais. Então esses acabam sendo processos de suporte. E aí tem algumas divergências de literatura que eu me amarro, que são os processos de gestão, né, os processos de gerenciamento, que teoricamente, segundo o Seboc, ele direciona a empresa e acaba fazendo o gerenciamento dos processos da empresa. E é muito interessante isso, Cecília, porque quando a gente pega o Seboc Ipsis Literis para implementar, ele é lindo, mas na prática acaba não sendo. Porque a gente enfrenta algumas questões que são muito interessantes. Eu enfrentei muito isso. Meu processo não é de suporte, meu processo é de gestão. Como é que você está falando que o meu processo é de suporte? As pessoas entendem que o suporte é algo sub, né? Algo abaixo, né? É algo que ele tem uma diferença de status, né? Quando na verdade não, ele é suporte porque ele dá suporte, né? É tão importante quanto. E aí eu comecei a perceber essas coisas e algumas consultorias já perceberam isso também. E aí começaram a mudar. Então, assim, claro que eu vou ter um processo que ele basicamente gerencia, que ele basicamente direciona, como é um processo de planejamento estratégico. Isso, claro que a gente vai ter. Agora, eu não preciso ter uma classificação para gerenciamento. Eu chamo tudo, sabe como é que eu faço? Eu faço assim, eu chamo os processos finalísticos em um outro bloco chamado processos de suporte e gerenciamento. Não tem problema. Se o problema é de ego, a gente mata o ego na hora. Aí a gente coloca suporte e gerenciamento no mesma caixa. Mas o meu não é suporte. Não, mas está junto, é suporte e gerenciamento. Não perde tempo querendo saber se é suporte, se é gerenciamento. Tá? Porque se não comprar ideia, ele não toca a cadeia de valor. Não adianta, ele não... Ó, o BBP Goiás andando aí.
Então a cadeia de valor, ela traz muito esse viés, né? Quando eu não tenho uma cadeia de valor, eu não consigo enxergar quais são os processos da minha organização. E quando eu não consigo enxergar quais são os processos da minha organização, como é que eu tomo decisão? Não tomo decisão. Como é que eu priorizo? Não priorizo. Fica bem ao vento, né? Tipo, para onde o vento for, a gente vai. E se esse vento não for o vento correto, né? Então, ó, a Sabrina botou aqui. Eu vou ler, que você disse que você não está conseguindo ler, então eu vou ler para você. Ó, todos os processos de suporte da empresa precisam aparecer na cadeia de valor? Sim, Sabrina, todos os processos precisam aparecer na cadeia de valor, tá? E vou te dar um exemplo ótimo. Você imagina o seguinte, você talvez nunca tenha visto, pelo menos eu nunca vi, um processo de limpeza ou higienização numa cadeia de valor. Nunca vi, nunca vi. Hoje, eu diria até que para alguns negócios, se não a maioria, o processo de higienização ou de limpeza, ele seria considerado um processo finalístico dentro de uma organização, pelo simples fato da sua geração de valor percebido. Então, a percepção de valor, que é a higienização hoje, em tempo de pandemia, e eu acho que isso não vai mudar, e limpeza, ele muda a percepção do cliente com relação ao negócio, isso já seria o suficiente para ele se inserir nos processos finalísticos da organização e estar bem explícito acima da sua cadeia de valor. Porque a sua cadeia de valor, ela também comunica como você desdobra a estratégia, né? Então, hoje, por exemplo, em alguns locais, você não entra se você não tiver máscara. Isso faz parte de um processo de higienização, de segurança higiênica, sei lá o nome que a gente possa dar para isso, que eu não sou da área. Mas você não entra sem máscara. Alguns locais, obrigatoriamente, precisa ter estruturado um processo de higienização, onde você passa álcool em gel, higieniza o carrinho no supermercado, por exemplo. Isso são processos que já estão estruturados e implantados. E provavelmente medidos, tá? Porque se você chegar num local e não tiver, você pode levar multa, né? Se você chega num local e você não configura bem, por exemplo, as suas compras, imagina quanto que um supermercado, por exemplo, como um hipermercado, ele gasta de álcool em gel por mês nesse período de pandemia. Se ele não mede isso, inclusive, quanto que ele tem utilizado de álcool em gel, como é que ele vai conseguir se preparar? Então, mudou tudo. Então, eu diria para você, coloque todos os processos dentro da sua cadeia de valor, tá? O Virgílio botou assim, ó, mas isso não pode ser visto como uma atividade? Pode, Virgílio. Você pode criar um processo finalístico e descer o nível, né? Eu gosto de descer dentro da minha cadeia de valor até o terceiro nível. Às vezes até o quarto nível até dentro do negócio, tá? Eu vou descendo. O importante é ele estar ali de alguma forma, tá? Ele está ali de alguma forma. Então eu diria para colocar todos, sim. Coloque todos, tá? Até para você poder priorizar bem. Às vezes um processo, né, Cecília, que a gente acha que não vai ser... não, esse processo ele é muito pequeno, ele é básico, vai ser priorizado. A limpeza, dando um tapa na nossa cara durante a pandemia, transformação digital, tantos outros processos de suporte que na pandemia tá, Cecília? Emerson, travou um pouquinho. Oi, voltei? Oi. Ah, tá. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Eu tô. Eu tô mexendo, você tá. Você tá me vendo, me ouvindo? Eu tô te vendo embaçado. Eu não sei se é a minha internet. Eu vou tentar mudar aqui para... Eu botei meu 4G, Ah, tá. mas eu tô te vendo um pouco embaçado. Mas se o pessoal estiver escutando e estiver te vendo, tá massa. Eu só tô... Tá, o pessoal disse que tá cortando o sinal. Deixa eu mudar aqui também. Peraí, deixa eu botar no meu 4G, porque às vezes... Pronto. Travou um pouquinho. Deixa eu só ver. Oi? Eu voltei?
Isso. Voltei? Eu estava sentindo sua imagem um pouco embaçada e o áudio estava falhando para mim. Eu não sei se o pessoal estava te escutando bem. Por isso que eu tentei aqui colocar no Wi-Fi rapidinho, sem interromper. Mas eu acho que agora ficou Melhor, melhor. melhorou? Eu botei aqui no 4G, às vezes a minha internet não está muito legal, não. Tem pergunta aqui, ó. Cadê? O Marcos botou aqui, o seu tio botou aqui, ó. Trabalho em um hospital público que o processo de higienização é super valorizado, pois agrega a imagem da instituição e já foi incorporado pelo corpo gerencial. Exatamente, né? Cadê? Tá, é isso. Não, porque assim, ó, quem tinha me perguntado sobre a atividade, né, foi o Virgílio. Virgílio, tem duas questões. Uma questão é o conceitual e outra que eu quero comunicar, tá? Por exemplo, se você for pegar o conceitual, você vai chamar a sua arquitetura de processos, lá você vai chamar macroprocesso, processo, subprocesso, atividade, tarefa, né? O CBOC traz isso. Eu já parei de usar esse conceito, por exemplo. Eu parei de usar porque isso me gerava uma dor de cabeça. Mas o meu não é atividade, o meu é processo. Gente, o que a gente enfrenta de ego nas organizações quando a gente vai implementar BPM, então eu fujo de tudo isso. Para poder implementar, para entrar na cultura, eu fujo de tudo que é ego. Então, o que eu passei a chamar? Processo nível 1, processo nível 2, processo nível 3, processo nível 4. Não tem o estigma do subprocesso ou macroprocesso. Eu chamo níveis de processo. Então, tem muita questão que eu pego, não firo o conceito, eu dou um outro nome para poder entrar na cultura. Com relação à cadeia de valor, então, que Porter nem entra nesse aspecto, Porter não fala nem sobre isso. Porter ele só fala que a cadeia de valor vai ser um conjunto das atividades chaves da organização. Ele não entra nessa esfera de granularidade. Eu, então, me sinto muito mais livre ainda para mexer. E aí, se é um conjunto de atividades chaves para a organização, e hoje, por exemplo, até a exemplo, né, do que o Marcos Aurélio colocou, a higienização, por exemplo, é um processo que ele gera muito valor para o cliente hoje, em níveis de percepção de valor. Então, vale a pena você explicitar isso na sua cadeia de valor, uma vez que a sua cadeia de valor também é um instrumento de comunicação. Ele sendo um instrumento de comunicação, você precisa olhá-lo como um instrumento estratégico de comunicação, né? Aliás, um instrumento de comunicação estratégica e fazer com que ela seja divulgada para toda a empresa. Uma vez que ela está explícita ali, independente do seu nível, ela passa a ter um valor e um peso maior dentro da organização. Então, a cadeia de valor ela acaba sendo esse instrumento tanto estratégico quanto tático dentro das organizações, né? Até porque, Emerson, tudo que a empresa faz, produz para entregar valor ao cliente, ela faz através dos seus processos, né? Dos seus processos de negócio. E aí a gente precisa identificar quais são os processos, na verdade, o que a empresa faz e como ela faz para poder melhorar, né? Para poder verificar ali onde é que está o link da cadeia de valor, que é a relação de todos os processos que são executados dentro da empresa, sejam aqueles processos que entregam valor diretamente ao cliente, sejam aqueles processos que apoiam e dão suporte, porque sem eles também esses finalísticos não vão acontecer bem feitos, né? Não vão acontecer da melhor forma. Então, essa identificação da cadeia de valor, na verdade, é a base para qualquer melhoria de processos, né? Porque aí você vai identificar quais são os processos que realmente a empresa realiza, executa, e aí você vai fazer um link aí, né? Que eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque, na verdade, muitas empresas, elas até têm planejamento estratégico, né? Tem sua missão, visão, suas metas estratégicas, seus valores, diretrizes. Isso é mais comum. Mas quando a gente vai falar sobre o link de planejamento estratégico com a cadeia de valor, a gente tem um vazio aí, né? Muitas empresas ainda cadeia de valor, justamente porque essa cultura de fazer, de querer melhorar sem identificar a base, que são os processos de negócio, que é justamente isso que a empresa faz no dia a dia para entregar valor, né? Então, como é que ela quer atingir uma meta que está lá no planejamento estratégico sem ter a identificação dos seus processos, né? É uma coisa meio que não está... Tem que estar ligado, né? Tem que estar... uma coisa tem que linkar com a outra para dar certo, né? Então, planejamento estratégico e cadeia de valor tem que casar, né? Tem que estar ligado, porque a cadeia de valor vai identificar os processos que a organização executa,
E o planejamento estratégico, ele diz as diretrizes, as metas. Então, para atingir aquelas metas, quais são os processos que eu tenho na minha cadeia de valor que eu preciso melhorar. Não é isso? Exatamente. Inclusive, criar novos processos ou extinguir outros, né? Isso tudo pode acontecer durante um desenho de cadeia de valor, né? Isso tudo pode acontecer. Quando a gente olha a cadeia de valor como este link, isso possibilita muito que a gente consiga ter uma melhor priorização de processos para melhorá-los. Por exemplo, você imagina o seguinte, eu estou tô em casa, falo assim, tem que cortar os custos aqui de casa, por exemplo. Tem que cortar os custos, diminuir meus custos. Ah, eu vou cortar a Netflix, né? Vamos supor. Cara, mas espera aí, quais são todos os seus custos? Imagina, quais são todos os seus custos? Coloca tudo na ponta do lápis. Vale mais a pena você cortar a Netflix ou cortar uma TV a cabo, que vai custar 4 vezes mais? O que vale mais a pena? Mas se eu não tenho a visão do todo, eu não consigo tomar uma decisão assertiva e acabo indo na direção do vento, né? Vi aqui, cortei. Eu começo a fazer economia de palito, né? E aí, a cadeia de valor é basicamente a mesma coisa. Se eu não tenho uma visão holística da empresa, como que eu vou tomar a decisão com relação a ela? Aí eu fico à mercê de alguém me dizer, ó, a gente precisa melhorar ali, precisa melhorar ali. Aí eu acabo melhorando um processo que não está doendo na organização e acabo criando um estigma, inclusive, de que gestão de processos não serve para absolutamente nada, porque não gera resultado. Né? Então, assim, por que ela não gera resultado? Muitas das vezes não gera resultado porque eu melhorei um processo que ele já não geraria resultado, por mais que eu quisesse fazer alguma coisa ali. Ou porque é grande demais e vai ser muito demorado, ou porque é pequeno demais e não vai gerar um resultado robusto. Então, não tem muito o que fazer, né? Sabrina botou aqui, ó. Então, a cada ciclo do planejamento estratégico, eu devo revisar a minha cadeia de valor? Deve. Eu diria para você até que a cada revisão do seu planejamento estratégico, você deve revisar a sua cadeia de valor, tá? Inclusive, a revisão da sua cadeia de valor pode, inclusive, gerar insumo para o seu planejamento estratégico, tá? Você tem ali um processo que não performa de jeito nenhum, não performa de jeito nenhum. Por que ele não performa? Será que está tendo esforço? Será que ele ainda faz parte da estratégia? Esse processo, e por isso ele não performa? Muitas das vezes a gente tem processos que não performam, que ninguém dá atenção para ele, porque ele já saiu da estratégia e as pessoas ainda não perceberam. Simplesmente pelo fato de não ter essa visão amplificada quanto à própria organização. Isso acontece demais. Você tem processos que continuam funcionando, mas não está ligado a estratégia nenhuma dentro da organização. Então, por que esse processo existe, né? Caramba, o que esse processo está fazendo ali? E às vezes está ali. Está ali sendo tocado, as pessoas estão ali no dia a dia tocando, e ninguém percebeu que não precisa mais fazê-lo, né? Então, a cada revisão, você deve, a cada revisão de planejamento estratégico, né? A cada ciclo você deve. A cada revisão é muito bem-vindo você fazer, senão sua cadeia de valor pode ficar desatualizada, né? E ela é viva, né? A cadeia de valor é viva. Você precisa monitorar essa cadeia de valor, né? Inclusive, eu gosto de trabalhar, Cecília, com 2 aspectos para você conseguir medir, né? Um indicador que você consiga aferir aí o aprimoramento dos processos, que você pode utilizar aí um modelo de maturidade para embasar, por exemplo, né? Você pode verificar daqueles processos quais que estão mapeados, quais que têm donos de processo, quais que têm indicadores, quais processos fazem melhorias constantemente, quais processos são atualizados constantemente. Você criar um indicador baseado em performance da própria gestão de processo, para você verificar isso. E, se possível, você criar indicadores de desempenho para os processos. Porque aí você consegue bater as duas coisas, né? Que é o que eu gosto de fazer, eu bato as duas coisas. Por exemplo, eu tenho um processo que foi pouco aprimorado, mas ele está performando bem, não vou mexer nele, né? Por que eu estou mexendo nele? Pelo alguma coisa, inclusive para melhorar o meu próprio frame, né? Ou eu vou avaliar, posso verificar o seguinte, eu tenho um processo que... Oi,
Olá, pessoal. E aí, não consegui. Vou chamar a Emerson de novo. Espero que dê certo agora. Ao vivo é assim mesmo, né? Acontece. A internet não ajuda. Oi, Oi, Emerson. Caiu aqui para voltei. mim. Não sei se caiu para você. Para mim caiu A aqui também. internet. Eu não sei se é a minha internet. Não Você tá me sei. Deu ouvindo uma agora? travada. Eu tô... Estou te ouvindo. Estou te ouvindo agora. É Ah, porque também tá. esse horário, né? Muita gente acessando ao mesmo tempo. É Todo mundo normal. fazendo live essa hora. É. E eu me perdi o que eu tava falando. O que eu tava Então, falando? Me vamos continuar. perdi. A questão da importância de você identificar os processos para priorizar, né? A importância de você sempre revisar durante os ciclos do planejamento estratégico, a importância de sempre estar alinhando o planejamento estratégico com a cadeia de valor, né? Uma coisa que eu queria E te aí eu falei dos perguntar é, por indicadores, exemplo, né? a gente identificou os indicadores também que você estava comentando. Agora sim, Emerson, Isso. os indicadores as metas estratégicas com os indicadores do processo, né? Identificar também a maturidade de cada processo, se tem dono do processo, se não tem. Isso tudo são pontos importantes para a gente começar a trabalhar com o processo, né? A gente identificar os processos da empresa, montar a cadeia de valor da organização, divulgar essa cadeia de valor, linkar ela com o planejamento estratégico, né? Identificar os processos que precisam ser melhorados e priorizar esses processos para também não ficar, né, atacando tudo quanto é processo, priorizar e entrar com o projeto de melhoria de processos mesmo, né? A priorização, Emerson, você acha que tem alguma técnica interessante para se priorizar um processo que precisa ser trabalhado? São os indicadores, é o patrocinador quem decide, o cliente? Como é que você acha que a gente deve, por exemplo, identifiquei a cadeia de valor e quero priorizar os processos para começar a trabalhar. Qual é a técnica, a ferramenta que você indica para priorizar esses processos? Esse é um ponto bem interessante, né? Porque eu tenho que perguntar o seguinte: para que eu quero priorizar, né? Por exemplo, se eu vou priorizar os processos para fazer gestão de risco, eu vou priorizar de uma forma. Se eu vou priorizar processos na minha cadeia de valor para pensar gestão de carreira, eu vou priorizar de outra forma. Se eu vou priorizar processos na minha cadeia de valor para pensar em conformidade, vou priorizar de outra forma. Se eu for pensar em transformação, eu vou priorizar de outra forma. Então isso é muito importante, porque eu vejo muitas iniciativas de priorização de processos, onde as pessoas querem colocar todos os objetivos num único saco e dali tirar um processo e priorizar para fazer tudo. Cara, não faz isso. Você tem a cadeia de valor, ela é orgânica, a cadeia de valor ela é viva, é para a empresa inteira. Cada área pode pegar a cadeia de valor e priorizar os processos para trabalhar alguma coisa que ela queira trabalhar, alguma necessidade que ela queira trabalhar, né? Eu conheço alguns escritórios de processos que têm uma necessidade de um nível de controle tão absurdo que ela quer juntar tudo e acaba não fazendo nada. Óbvio, seria impossível você fazer isso. É você juntar a empresa inteira para colocar esforço em um único processo. Cara, não faz sentido. Cada um atua na sua forma, né? A nossa vida hoje é atuar em transformação, né? Mas a empresa precisa de muitas coisas. Precisa, mas o escritório de processos, o foco do escritório de processos, ele é transformação, né? Em suma, é transformação. Gestão de processos de negócio é uma disciplina de transformação. Então, como que eu gosto de fazer a priorização para a transformação? Eu nem vou, primeiramente, na cadeia de valor. Eu vou nas dores. Eu pergunto para a diretoria, para o board ou para o conjunto de gerentes o seguinte: quais são as dores que vocês sentem? Quais são as dores? E aí, quando eles me falam as dores, aí eu faço um caminho na cadeia de valor. Entendeu? Eu não pego do processo para a dor. Porque às vezes a dor ela é maior do que o processo. Para você ir do processo para a dor, o nível de entendimento dos gestores, do board da empresa, acerca da cadeia de valor, tem que ser tão grande, tão grande, tão grande, que eles não vão ter essa percepção. E, cara, sinceramente, não vão ter e nem precisam ter. Né? Quem é especialista é a gente. Então eu faço o caminho contrário, eu pergunto qual é a dor. Porque no fundo, o gestor ele quer resolver um problema. Ele quer sanar uma dor, né?
Ele não está preocupado se ele vai utilizar um processo BPMN, tal, tal, tal. Não. Ele quer sanar uma dor. Então eu pergunto, quais são as dores? Aí, baseado na dor, eu priorizo a dor. Ao priorizar a dor, eu faço um caminho na cadeia de valor, quais são os processos que, ao melhorá-los, vai sanar essa dor. Aí a gente constrói uma iniciativa de transformação de processos, onde eu vou encontrar todos esses processos, né? Ó, o Marcos colocou aqui, ó, adoro indicadores da visibilidade ao que está sendo feito, estimula a melhoria contínua e busca dissolução do que não está indo tão bem. Exatamente, o Virgílio também colocou aqui, ó. Mas identificar a maturidade dos processos através de ferramentas não vai ser redundante perante os pontos de atenção no próprio mapeamento da cadeia de valor? O Virgílio colocou aqui. Não, não, tá? Na cadeia de valor, eu posso pensar pontos de atenção. Mas quando eu desenho uma cadeia de valor, eu não estou focado em pontos de atenção. Eu estou focado em identificar os processos. Eu posso até identificar ali no alto nível alguns pontos de atenção, se eu for priorizar e tudo mais. A maturidade, você vai avaliar aspectos da gestão de processos. Você vai verificar sobre mapeamento, sobre donos de processo, sobre infraestrutura, você vai verificar sobre executores de processo. São atributos, né, eu diria viabilizadores, que dizem respeito à própria gestão de processos. Tá? Então, assim, eu gosto de priorizar dessa forma de dor. Tá? Eu já priorizei de outras formas também, sabe, Cecília? Você pode priorizar o seguinte, você pode observar, se você tiver algo bem estruturado, você pode utilizar o indicador de aperfeiçoamento do processo, ou o próprio indicador de maturidade, verificar os processos mais imaturos dentro da organização e priorizar a partir deles, tá? Não é tão rico, porque você sempre vai ter uma visão somente de processo e não da dor do cliente. Ou você pode fazer um batimento seguinte, se você tem indicadores estruturados, o que às vezes é muito difícil você fazer, você pode fazer esse batimento, né, da maturidade do processo com a performance do processo. Então eu tenho um processo que é imaturo, mas ele performa bem. Opa, não vou mexer nele, está performando bem. Depois a gente vê o que precisa fazer. Agora eu tenho um processo que ele performa mal e é imaturo. Opa, esse é um bom candidato. Ele não performa e ele é imaturo, então vamos inserir aqui atributos da maturidade para conseguir ver se performa. Um caso que é muito interessante, mas acontece, é quando você tem um nível que é maduro em gestão de processos, mas ele não performa. Por que está acontecendo? Está sendo feito tanto esforço em gestão no processo em relação à maturidade, mas ele não performa. É um outro candidato bom para você colocar ele para aperfeiçoar, né, para priorizar. O Marcos colocou aqui, ó. Gostei quando você diz que a cadeia de valor é viva, isso mesmo. Sofro quando as pessoas, colegas, fecham-se nas suas caixas e não possibilita essa cadeia viva. Sempre estimula o entendimento de todo por todos, do todo por todos. Exatamente, ela é viva, né? Processos é vivo na organização. Acho tão legal quando acho engraçado quando alguém fala assim, já mapeei o processo, pronto, agora eu tô livre. Não, agora que vai começar teu trabalho. Tá livre de quê? Né, a gente não pode esquecer que o processo ele tem que ser ponta a ponta, né? O ideal é que seja ponta a ponta. Muita gente fala assim, é o processo da minha área, né? É o processo de vendas da área de vendas, mas o processo de vendas passa por várias áreas, né? Logística, marketing, entrega, né? É um processo que não é um processo da área, é um processo da organização. E o cliente que está lá na ponta, que vai receber aquele produto, ele não quer saber aquele serviço também, ele não quer saber qual é a área que demorou mais ou que demorou menos. A gente tem que analisar que a cadeia de valor, principalmente os processos finalísticos, eles são processos ponta a ponta. Não existe esse negócio de processo da minha área, né, Emerson? Porque tem muitas organizações que fazem isso, né? Mapeiam o processo como se fosse manual de procedimento. Não, esse processo é da minha área e trata como um manualzinho que quando a pessoa nova chega, aqui está aqui o processo. E não é bem assim, né? A gente sabe que vai muito além. O trabalho de BPM, de gerenciamento de processos, vai além de um simples mapeamento de processos de área, né? E eu achei interessante uma coisa que você colocou também, que tudo no trabalho de transformação de processos depende da organização, né? Depende da maturidade da organização, depende da cultura, depende do patrocinador. Às vezes o patrocinador fala, eu quero que melhore esse processo. Por quê? Porque eu quero. Eu acho que precisa e, né?
E aí você vai melhorar e depois você vai provar para ele que de repente tem outra forma de priorizar, né? Tem outros, por exemplo, uma empresa que trabalha com saque, com ouvidoria, né? Escuta muito cliente. Ele já tem um grande indicador ali para identificar os processos que precisam ser melhorados, né? Tem também os processos que têm um custo alto, que está demorando demais para acontecer, muito burocrático. É outro processo. Então, isso tudo depende da análise e de cada organização, né? Depende muito da cultura, de como as pessoas enxergam o trabalho, né, que a gente faz. Às vezes é um trabalho, como você sempre fala, de formiguinha, né? Você vai ali, explica, depois você pega um processo menor, melhora, apresenta. Por isso a importância dos indicadores também, porque os indicadores vai ser a prova de que você melhorou o processo, né? O indicador passado com o indicador presente, ali você vai provar que teve uma melhoria de processos, né? E aí vai começar os outros processos vão querer ser melhorados também. Então, eu achei esse ponto muito interessante, porque não tem uma forma engessada de você priorizar um processo, né? Na verdade, o trabalho todo de transformação do processo depende de muitos pontos, né, Emerson? Muitos pontos. Sim, muitos. Qual é o objetivo do projeto, quem é que está patrocinando, né, os indicadores, tem vários pontos que precisam ser analisados para a gente trabalhar dentro de uma organização. Não adianta você ir com uma metodologia pronta, é assim, não adianta, né? Porque para uma organização funciona, para outra não funciona, né? Afinal de contas, a gente trabalha com pessoas, né? E pessoas mudam. Eu acho que esse é o ponto, né? Pessoas. Quando a gente fala de cultura, não dá para implantar a gestão de processo sem observar a cultura, né? Não tem como. Não dá para ser técnico o tempo inteiro. Não dá. É impossível ser técnico o tempo inteiro. Eu lembro de fazer, por exemplo, eu fiquei 5 anos à frente de um escritório de processo na gestão pública. E na gestão pública, a cada troca de gestão, você tem que refazer o trabalho todo de novo, né? Você tem que reconvencer as pessoas a fazerem aquilo dali, porque muda a gestão, né? Então, já peguei realidades onde você não podia falar processos, por exemplo. O nome processo era proibido. Então a gente falava temas, a gente falava dores, a gente inventava alguns sinônimos para fazer com que as pessoas fizessem aquilo dali sem saber que estava falando de processos, né? Então, por exemplo, eu cansei de tocar iniciativas de transformação de processos sem chamava de projetos de melhoria. Eu não utilizava o nome, eu evitava todos os termos técnicos, eu transformava em outros termos, para não criar resistência, né? Porque é um trabalho com pessoas. Vai ter pessoas que vai topar fazer de uma forma, outras não. Você encontra gestores e diretores que gostam de um techniquez, gostam de metodologia, outros que detestam metodologia. Eu lembro eu cometi um erro desse, por exemplo. Eu lembro que eu estava numa reunião de board da empresa e eu tinha proposto colocar no plano de ação uma macroação que seria implantar a cadeia de valor. Era o nome, acho que é implantar a cadeia de valor, não lembro. Foi o maior erro que eu cometi. Eu deveria ter parado de pensar na cultura, porque eu sabia que o presidente da empresa detestava termos técnicos. Quando ele leu, a gente estava numa reunião de board, e ele leu, e eu estava nessa reunião, estava eu e a minha superintendente, e aí ele leu lá, falou assim, implantar cadeia de valor. Gente, o que é isso daqui, implantar cadeia de valor? Aí virou para ela e falou assim, fulana, o que é isso, implantar cadeia? E ele já assim, com essa cara, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, agora explica. Eu tinha 30 segundos para convencer o cara numa reunião de board. Por que implantar uma cadeia de valor? Eu falei assim, cara, é impossível fazer isso. Claro que eu não consegui fazer isso, né? Tentei evocar os benefícios de se ter uma cadeia de valor e tudo mais, mas era um termo muito técnico. Eu poderia ter chamado de outra coisa, sabe? Eu poderia ter inventado um outro nome. Depois que a gente vai aprendendo, vai criando maturidade, né? Então, assim, eu sempre gosto de utilizar, olhar primeiro a cultura e verificar como que essa cultura reage. Quando eu vejo que as pessoas começam a falar assim, o processo da minha área, você já sabe que a cultura com relação ao processo é muito frágil, né? Tem ali um entendimento de silo e não de processos. Não conhece, exatamente, não conhece, né? O Marcos colocou aqui, o patrocínio do corpo gerencial é super importante. Imagina um setor que contrata uma consultoria e eles não participam das reuniões de planejamento ou de análises críticas. Engaveta tudo, né, Marcos? Engaveta tudo. É super natural. Contratou uma consultoria, eu acho tão interessante que
tem uma questão de ego, né, do gestor. Eu acho que o ponto ego é algo que atrapalha muito os processos, porque como o processo ele dá fluidez, ele diminui o silo. Como ele diminui o silo, ele diminui a estrutura de poder, o que se pensa de estrutura de poder, né? Depois que eu li O Príncipe de Maquiavel, isso ficou muito mais claro na minha cabeça. Então, tem gestores que contratam consultoria e falam que tudo é sigiloso. Ninguém vai poder participar de nada. Mentira, sigiloso nada. É simplesmente pelo fato dele se sentir poderoso, em poder dizer que é sigiloso, né? Ele Não se quer sente perder o poderoso. poder, né? Não quer Exatamente, perder. exatamente. Não tem mais isso. Não quer perder o poder, ele quer achar um local onde ele se sinta. E quando ele fala assim, não, é sigiloso, ele se sente, né? Chega, ele levanta o ombro, né? Tem uma hipertrofia peitoral, torácica, que ele, né, se sente porque é sigiloso, só ele tem aquela informação. E você acaba que você não engaja ninguém nem na iniciativa de transformação, nem para desenhar a cadeia de valor. Você não engaja absolutamente ninguém, porque é impossível você engajar alguém não fazendo essas pessoas participarem de todo o processo, né? Então, quando as pessoas não participam, elas simplesmente não engajam. E aí o gestor fica, não estou entendendo, ninguém quer fazer, ninguém participa. Assim, claro, cala pálida, você não envolveu ninguém. Você Eu já quis falei isso impor, né? eu falei isso, eu tenho um cliente, eu tenho alguns clientes que são pequenas empresas, né? E a gente tem maior liberdade de falar. Ele virou para mim um dia e falou assim, eu não entendo, por que ninguém faz nada aqui nessa empresa? Ninguém faz nada, eu quero demitir todo mundo. Porque todo mundo a gente manda fazer e ninguém faz. A gente manda fazer e ninguém faz. Eu falei assim, mas o problema está aí. Você manda fazer. Você já experimentou construir com esse grupo? Aí ele parou, aí eu falei assim, vamos fazer isso. Aí eu propus para ele, vamos fazer uma reunião. Aí propomos uma reunião moderada, fiz uma reunião moderada, eu e Marcela, tocamos com ele, ouvimos de todo mundo, criamos iniciativas com todo mundo e ele percebeu uma mudança. Ele, nossa, realmente mudança. Eu falei assim, claro, porque agora você colocou as pessoas no jogo. Quando você coloca as pessoas no jogo, as pessoas engajam. Quando você não coloca as pessoas no jogo, fica todo mundo ali. Falei assim, não tem nada a ver com isso, não é meu. Não me sinto pertença daquilo dali, né? Até boicotam, né, o trabalho. Às vezes falam, olha, de repente querem mudar aqui alguma coisa na empresa, ficam com aquele receio de não, posso ser demitido, ou alguém vai fazer o meu trabalho. Aquela coisa de comunicação clara é a melhor iniciativa que se tem em qualquer projeto, né? Você chamar todo mundo, falar o que vai ser feito, por que vai ser feito, solicitar ajuda das pessoas, porque se as pessoas não quiserem, principalmente as pessoas que fazem o processo, são elas que fazem. Não adianta eu, Emerson, qualquer pessoa que não faz o processo querer impor alguma coisa, porque não vai acontecer, né? As pessoas fazem, as pessoas entendem dos problemas e quanto mais elas se sentem presentes e importantes para fazer esse trabalho de transformação, mais elas vão contribuir e mais chance do trabalho ter sucesso, né? Então, muitas organizações não entendem isso. Muitas organizações contratam consultoria, aí querem a coisa pronta, não chamam as pessoas, não comunica, não engaja, e aí depois não entende porque o trabalho não é bem feito, né? Porque quem faz o Exato. processo, né, não participou ativamente porque não foi chamado, não foi comunicado, né? Então, tipo, façam, eu não tô nem aí. E ainda ficam boicotando, falando assim, olha, esse negócio aí não vai dar certo, não. Porque tem muita gente que tem tem dois pontos aí muito interessantes, Cecília. Um é o boicote, que os gestores eles precisam. É engraçado, né? O gestor ele não estuda aspecto humano, ele precisa estudar aspecto humano, né? Por que as pessoas boicotam as coisas, né? Existe uma questão que é muito simples. As pessoas elas não são resistentes à mudança. Muda o salário de alguém para melhor, ver se ela vai ser resistente. Ah, não, que absurdo, mudaram meu salário para melhor, botaram R$ 3.000 a mais no meu salário, gente, isso é absurdo. Não vou aceitar. Claro que não, as pessoas não são resistentes à mudança. As pessoas são resistentes àquilo que as ameaça, de alguma forma. Então, quando ameaça, e a gente é reino animal, a gente precisa entender isso. Antes de qualquer coisa, antes de eu ser profissional, antes de eu ser estudado, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou gente. Antes de eu ser gente, eu sou animal. E o animal, quando ele se sente ameaçado, ele age por instinto. É inevitável. O animal age por instinto. E quando o animal age por instinto, só restam 3 coisas para ele fazer. Ou ele ataca, ou ele se defende, ou ele foge. E na empresa é a mesma coisa. O funcionário se sente ameaçado, ele vai atuar por instinto. Então, ou ele vai atacar, como que ele ataca? Ele boicota, ele começa a espalhar
que vai dar errado, que aquilo não dá certo, que aquilo é um absurdo, que não sei o que lá, que papapá, ele começa a boicotar o projeto. Como é que o funcionário se defende? Ele começa a valorizar demais o trabalho dele. Não, mas daqui você jamais vai conseguir mapear esse processo, por que você mapeia esse processo? Ih, não, olha, eu faço muita coisa que você jamais vai conseguir mapear o processo. Pode separar aí um mês para você mapear só o meu processo, porque o que eu faço aqui é a coisa mais importante. Então ele vai se defendendo, natural, ele está agindo por instinto. E como é que ele foge? Ele desmarca a reunião, ele marca uma reunião no horário da reunião de quem está tocando o projeto, da mudança, ele arruma um atestado médico de alguma forma, ele vai arrumar jeitos de fugir daquilo dali. Então, se eu não entendo isso, eu não consigo engajar as pessoas. Não consigo. Eu preciso observar isso para eu poder agir de outra forma, né? Deixar as pessoas tal ponto engajadas que eu não preciso me preocupar com os antagonismos que vão ser gerados a partir do comportamento delas perante um estado de ameaça, né? E isso é um ponto que todo gestor precisa ter isso muito em mente, né, do que fazer. É verdade. Se não tiver o apoio das pessoas, tem tudo para dar errado, né? E muitos gestores... Tudo. Né? E a gente brinca que a gente fala que analista de processo é um pouco psicólogo, né? Porque às vezes você escuta muito em alguma reunião que a gente faça. Inclusive, era um ponto que eu queria tocar agora, mas eu não sei, Emerson, se vai dar tempo, porque só faltam 5 minutos. Faltam 7 minutos. 7 minutos para Eita, essa live. Eu falo rápido, vai. Passou tão rápido. Tem tanta coisa para falar aqui, mas vai ter a live parte 2. Vão ter outras. Eu ia falar agora sobre a parte justamente das entregas, né? A importância de você fazer as entregas para que deixe sempre as pessoas motivadas, tanto o patrocinador, que agora a gente está falando muito do BPM Ágil, né? Então, mas aí seria um assunto para outra live, porque tem vários tópicos aqui que eu queria conversar com você. Esse BPM Ágil tem o lado positivo, o lado negativo, da rapidez, da agilidade, da questão da automação, às vezes automatizar uma forma muito rápida, sem fazer a etapa de análise, né? Mas, ao mesmo tempo, a etapa de análise não pode ser demorada para não cansar as pessoas. Tem que ter um equilíbrio aí para que a coisa aconteça da melhor forma. E eu acho que, Emerson, o BPM Ágil... minha filha que avisando, está terminando. O BPM Ágil é justamente você fazer entregas rápidas, né? E tentar motivar as pessoas da melhor forma. Né? Porque às vezes aquele projeto demoraram demais para você fazer um as is, depois você fazer um to be, isso cansa, né? E aí o BPM Ágil entrou nesse ponto aí que ajuda as entregas rápidas, né? As entregas com maior integração das pessoas, né? A mudança, a flexibilidade, né? De você poder mudar rápido nesse mundo aí tão volátil, né? Mas aí vai ser outra live, Emerson, não tem jeito. Porque BPM Ágil, implantação, seria um assunto para a gente ficar aqui discutindo mais 1 hora, né? Mas o papo passou muito rápido. Brincando, brincando. Nossa, tem que ser mais tempo aqui para a gente conversar. E ainda mais um assunto que a gente gosta demais, né? Então, o pessoal aqui interagindo, muito obrigada para todo mundo que interagiu. Não deu para ler tudo, mas foi muito bom. O Jones apareceu aí também, ó. Um abraço aí pro Jones. Quem? Joia! Todo mundo aqui prestigiando. Não deu para falar com todo mundo, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou. Quero que você fale um pouquinho do BPM Night, que vai acontecer amanhã, né? Pois amanhã a gente vai ter. Vamos embora, ó. Lá na página da BPMPRJ, né? No link lá na bio, tem lá a inscrição para o BPM Night. Amanhã a gente vai ter uma série de palestras com a Maria Torres. Professora Maria Torres, a gente vai ter Maurício Bittencourt, André Menelau e o professor Luiz Barbieri, falando de vários temas relacionados a processos. E depois desses temas, nós vamos ter algumas salas fechadas, né? Esse é pago, mas, gente, é R$30, que aí você vai poder acessar várias salas. Então, nas salas, a gente vai ter salas de engajamento, salas de visual thinking, salas de agilidade, sala de planejamento estratégico, maturidade, governança. São várias salas, agora não vou lembrar, para fazer network. LGPD, para fazer network.
inclusive. Tecnologias ágeis já acabou, gente, já acabou. Então, assim, e depois dessas salas, a gente vai ter um stand-up também só para as pessoas que vão participar desse after. Então vai ser bem legal, assim, a galera tá super animada, o grupo de voluntários é super animado para poder fazer. Enfim, é isso que vai ter no nosso BPM Night amanhã, tá? E vai ser bem legal. Vai ser bem legal. A partir das 19 horas vai ser transmitido pelo YouTube, né? Pelo YouTube do Rio de Exatamente. Janeiro. Isso. Parabéns, Já viu, segue a pela gente lá na nossa organização, página da BPMP RJ lá no YouTube. Já se inscreve lá, segue. Legal, legal. Emerson, obrigada, viu? Muito obrigada por sua atenção de sempre, por ser tão prestativo quando a gente tem dúvidas, quando a gente quer conversar. Obrigada por disseminar a importância de transformação de processos, de engajamento de pessoas, melhoria contínua. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns à BPM de amanhã. Muito obrigada mesmo, viu? Travou um pouquinho Eu que para mim, agradeço, mas eu viu? acho que... Obrigado, obrigado. E vamos. Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.